A partir deste momento, entramos na reta final, ou seja, entramos no painel número 5, que é dedicado a comportamentos aditivos. Iremos ter o contributo de dois especialistas, o Dr. Carlos Cleto e também a doutora Lucília Nunes, que no fundo nos vão acompanhar até cerca das 12h45, momento em que está previsto o encerramento desta formação. Começo justamente pelo Dr. Carlos Cleto, é sociólogo, é técnico superior do Instituto para os Comportamentos Aditivos e Dependências, é licenciado em Sociologia das Organizações da Universidade do Minho e mestre em Intervenção Socio-Organizacional na Saúde, com especialização em Políticas de Administração e Gestão de Serviços de Saúde na Universidade de Évora. O Dr. Carlos Cleto vem a falar-nos justamente sobre o papel dos pares face ao consumo de substâncias psicoativas. Muito bom dia, Dr. Carlos Cleto. Muito bom dia a todos. Novamente, obrigado pelo convite. Estive a ver, já há uns anos que andamos a trabalhar em conjunto. É verdade. Entretanto, não sei se me estão a ouvir bem ou se eu estou a falar muito baixo. Não, está ótimo. Muito bem. Então, novamente, agradeço o convite. Lutamos sempre contra o tempo. Eu sei que tenho aproximadamente meia hora e vou ter muita dificuldade em cumprir. Portanto, vou pôr aqui um timer. Eu dou uma ajuda também quando chegar o momento. Se chegar para aí 10 minutos antes, que é quando eu vou mais ou menos a meio e depois entro em pânico, que é o costume. Muito obrigado a todos. Vamos conversar sobre as questões ligadas aos comportamentos aditivos e dependências, mas em vez de darmos aquele tom pesado da questão das dependências e das drogas, a minha abordagem vai ser muito mais na importância que cada um de vocês que está aí desse lado, cada um dos estudantes tem no acompanhamento e no papel de ajuda aos vossos pares. Não vou falar sobre as substâncias, porque é importante que vocês fiquem, no mínimo, com as bases, mas o que eu quero referir é o papel de cada um de vós no acompanhamento e na ajuda de algumas circunstâncias. Eu não estou a ver aqui toda a gente, nem todas as câmaras cabem aqui no ecrã, mas se eu pudesse fazer assim uma pool. Quem é que já saiu à noite para ir dançar com os amigos e que já teve que ajudar alguém? Quem lhe aconteceu isso pode pôr a mão no ar. Portanto, só a Maria Henriques é que ainda não saiu à noite para beber uns copos com os amigos e não ajudou. Ou ajudou, Maria? Quem ajudou, ponha a mão no ar. A Maria também ajudou. Muito bem, isto é uma coisa comum. Nós sabemos que há momentos de espaços de diversão em que algumas pessoas acabam por ultrapassar os seus limites, pensavam as pessoas que conseguiam, mas depois na realidade não conseguiram e às vezes correu mal, e o papel dos amigos é importantíssimo nisto. O papel dos amigos ou o papel das pessoas que estão lá ao lado. Porque uma coisa é alguém começar a sentir-se mal e não ter retaguarda e ficar ali num cantinho e ninguém o ajuda, e depois o sentir-se mal pode escalar e ser uma situação mais complicada, ao contrário de estar com os amigos perceberem que se sentiu mal e poderem de alguma forma ajudar ou pedir ajuda se a circunstância for mais complicada. Portanto, isto não tem a ver, a nossa conversa hoje não tem a ver com as substâncias, vamos falar sobre elas, mas tem a ver com o vosso papel fundamental como amigos e, neste caso, com uma responsabilidade acrescida que vocês têm, e aproveito para vos dar os parabéns, que é o vosso papel de pares. Um par bem informado, tenho-vos a dizer que muitas vezes faz a diferença entre a vida e a morte das pessoas que estão ao vosso lado. Tão simples como isto. Por isso é que eu, por isso é que eu começava, vamos falar sobre comportamentos aditivos, neste caso comportamentos aditivos com substâncias. Eu agora vou tentar compartilhar o PowerPoint e fazer figas para que a tecnologia
responda bem. Digam-me que já estão a ver alguma coisa, que é para eu ficar contente. Já sim, agora só falta é abrir todo o ecrã, se faz favor. Ora, e agora já estão a ver alguma coisa? Ainda continua com a barra do lado esquerdo, com os pequenos slides. Muito bem. Então, nesse caso, gostava muito, eu tenho sempre muita dificuldade. Barra inferior e do lado direito, depois do mais e do menos, tem o ícone com ecrã completo. Eu já devia estar com isto a funcionar. Bem, deixa cá ver. Eu gostava muito que isto funcionasse assim. Mostrar a barra de tarefas, não. Pode retirar as notas. Eu gostava muito de fazer isso. Gostava muito que conseguíssemos. Veja se tem 2 ecrãs, tem 2, tem que fechar um deles. Já fechei o que tinha mais, sim. Muito bem, então. Neste caso tinha 2. Continuo a ver o modo de apresentação. Não, ainda não estou no modo de apresentação, certo? Já dá para perceber, mas ficaríamos mais confortáveis com ecrã completo, porque do lado direito tem ainda a indicação de qual vai ser o diapositivo seguinte. Então acho que é aqui. E essa devia de ser uma informação apenas para si. Mas se de todo em todo não conseguir, para já é confortável assim desta forma. Adorava mesmo, eu lamento muito, adorava mesmo conseguir pôr isto a funcionar como deve ser. Agora, se eu conseguisse puxar assim. Definições do monitor, eu penso que já conseguimos duplicar a apresentação de dispositivos e agora já conseguem ver bem, certo? Agora sim, perfeito. Muito bem. Eu sabia isto com um bocadinho de insistência, a tecnologia faz o que nós queremos. Muito bem, o papel dos pares face ao consumidor de substâncias psicoativas é o que nos traz cá hoje. É essencialmente o papel dos pares, da importância do vosso papel quando em situação de necessidade vocês podem fazer toda a diferença e muitas vezes a diferença é mesmo entre alguém passar muito mal ou não passar mal, ou entre alguém passar muito mal ou poder mesmo ter consequências mais graves. Muito bem, quando falamos de substâncias psicoativas, vale a pena explicar o que é este palavrão. A maioria de vocês está em saúde, portanto já saberá isto de trás para a frente, mas vale a pena referir na mesma. Uma substância psicoativa é uma substância que, de alguma forma, quando eu a consumo, e posso consumi-la de diferentes formas, posso fumar, posso beber, posso comer, posso injetar, posso colar um autocolante e depois é absorvido. Portanto, quando essa substância entra no meu sistema nervoso, vai afetá-lo. E essa substância pode ser natural ou sintética, mas imaginando uma substância psicoativa das mais simples de todas, que é o café. É uma substância psicoativa, é só um grão um grão de um fruto, que depois é torrado e depois é moído e depois passam-lhe um bocado de água por cima e temos uma substância psicoativa que é bebível. Faz muito efeito, faz pouco efeito, como dizia lá o outro senhor há 2000 e muitos anos atrás, a substância, a diferença está na quantidade da substância. Se eu tomar um cafezinho depois do pequeno almoço, o efeito não será assim uma coisa muito visível, como vocês sabem. Se eu tomar 10 cafés em vez do pequeno almoço, não há maneira de, ao fim de algum tempo, eu ficar com uma quantidade de sintomas por causa de ter tomado uma dose muito grande de uma substância psicoativa que, assim, à primeira vista, parece inócua. Muito bem. Também pode ser sintética. Um comprimido para dormir, um ansiolítico, é uma substância que, de alguma forma, altera a forma como o meu metabolismo está a funcionar e é feita no laboratório, por causa disso é que é
uma substância sintética. Altera o meu sistema nervoso central. Sim, e o periférico também. De que forma? Duas formas simples. Basicamente 3 formas simples. Uma delas é deprime o sistema nervoso central, isto é, põe-no a funcionar mais devagarinho. Outra forma é estimula o sistema nervoso central e põe-no a funcionar mais depressa. Ou cria rupturas psicóticas, que é um belo palavrão que eu costumo trazer sempre para cima da mesa. Os colegas do CAUOJ que aí estão já ouviram falar disto 10 vezes, portanto vão ter que ouvir novamente, mas as rupturas psicóticas para mim é um ponto-chave. O que é uma ruptura psicótica? Uma ruptura psicótica é quando eu deixo de ter uma relação direta, percepciono de uma forma direta aquilo que me rodeia. Isto é, se eu olhar aqui para uma caneta, esta é uma caneta, vocês estão a ver a caneta, eu estou a ver a caneta, portanto, eu toco na caneta e é dura e é azul, vocês imaginam que a caneta é dura, mas azul conseguem ver, portanto, o que é que temos aqui? Uma relação direta entre o objeto e a forma como eu percepcionei o objeto. O que é que acontece? Algumas substâncias psicoativas cortam esta relação direta e eu começo a ver coisas onde elas não estão. Imaginando que eu tinha tomado um cogumelo mágico, um seria pouco, mas uma quantidade razoável de cogumelos mágicos, e ao fim de algum tempo esta caneta para vocês é azul e dura, para mim podia estar a ser uma coisa mole que me cai das mãos e que se transforma noutra coisa qualquer, e todo o meu contexto também seria transformado, e eu já estava, em vez de estar aqui numa sala, estava noutro sítio qualquer, eventualmente numa praia, que era me estava a apetecer agora, assim, se tivesse bom tempo e eu tivesse de férias. E o que é que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui foi uma ruptura psicótica. Na realidade, era eu com uma caneta na mão, que era aquilo que vocês percepcionavam, mas o que eu estava a percepcionar era uma coisa completamente diferente. Isto é, há um corte entre aquilo que eu percepciono e a realidade. Ficou claro? Vocês, cada vez que não tenham alguma coisa clara, não se coibam de me interromper, mesmo com o microfone e tudo. Façam-me aquelas perguntas mesmo por cima, vamos... se calhar é mais fácil do que estar eu a conseguir ler os vossos... o que vocês escrevem no chat. Se for alguma coisa muito urgente, também peço ao moderador da mesa para ir espreitando no chat e ir fazendo assim umas perguntas para ir respondendo a tempo. Muito bem. Substância psicoativa. Se ficou claro, passamos para a questão seguinte, as substâncias psicoativas são por si inócuas. Ora, aí está um bom princípio de conversa, que é eu chegar aqui e dizer, se eu tiver aqui um grande saco com erva cannabis, não faz mal nenhum. Esta erva não faz mal nenhum. Não faz mal nenhum até ao momento em que ela entra em relação comigo. Basicamente, se eu tiver aqui um grande saco de cannabis e não o consumir, ele não vai fazer efeito nenhum. Está claro que isto é só uma forma também de iniciar a conversa. E que também pode ser o início de conversa quando vocês estiverem como pares a passarem esta mensagem. Uma das coisas base para nós tem sido esta questão dos consumos das substâncias não deve estar focada na substância, porque ela por si é inócua. O problema, ou as questões levantam-se quando há relação entre a substância e o indivíduo. E este aqui, que é um dos nossos pontos de partida, costuma ser um triângulo relacional, é a substância e o indivíduo. Quando o indivíduo consome a substância, aí poderá haver algum impacto sobre o indivíduo, nomeadamente se for uma substância depressora, eu ao fim de algum tempo tomando aquela substância vou sentir o meu organismo a baixar. Ou se for estimulante vou sentir o meu organismo a funcionar mais depressa. Mas o que é que também é importante pensar? No contexto, porque ninguém consome nada no vácuo. Eu, quando consumo o meu café da manhã, consumo no cafezinho depois de sair de casa. Se eu vou sair com os amigos e quiser beber uma cerveja, o contexto já não é no cafezinho à saída de casa, já será numa coisa com mais movimentação.
com mais luz, com mais música, e estou a beber, também estou numa relação com uma substância, que é, neste caso, o álcool, mas num contexto diferente. E vale a pena pensarmos sempre nestes contextos. Porquê? Porque há contextos mais simples de lidar e há contextos mais difíceis de lidar quando estamos numa relação de ajuda. Imaginando, não nós, mas nós no papel de par, que se calhar está mais atento a uma amiga ou duas que estão a passar por uma fase má, mas de qualquer forma saímos para ir arejar. E de repente, em que se estivéssemos todos num barzinho daqueles em que dá para falar e para mandar cá para fora e aliviar as tensões, e uma das amigas começou se calhar a beber demais, ou se calhar a beber mais do que aquilo que ela estava à espera de aguentar. Se estivermos num contexto desse género, é-nos mais fácil ter uma relação de ajuda. Porquê? Porque é um contexto fácil. Se ela se começar a sentir mal disposta, podemos ir à casa de banho, vamos ver se ela consegue vomitar, aquelas coisas absolutamente comuns. Agora, se o contexto for, ok, vamos para uma festa de trance, começa às 2 da manhã, no alto do monte, onde praticamente não há bombeiros, e acaba amanhã ao meio-dia, e se alguém precisa de ajuda, o precisar de ajuda num contexto muito mais movimentado, com muito mais estímulos, é sempre um desafio muito maior. Portanto, vale sempre a pena pensar na pessoa, na substância e no contexto, porque nem todos os contextos são iguais. E para além disso, se já falámos que os contextos fazem a diferença até na forma como eu me sinto se não consumir nada. Se eu estiver numa grande festa com milhares de pessoas à volta, se estiver num grande festival, se estiver num grande concerto, e mesmo que não tenha consumido nada, só aquele contexto já vai alterar a forma como eu estou. Se eu tiver consumido alguma coisa, mesmo que pouco, um contexto desses potencia o efeito que tem, que a substância pode ter em mim. Mas da mesma maneira que uma coisa é eu beber um fino de manhã em jejum, outra coisa é beber um fino enquanto estou a jantar com os amigos. E depois, isto impacta na forma como me altera. E a forma como me altera, a mim faz-me pensar sempre que se eu tiver só a tomar conta de mim, será uma coisa. Se eu estiver acompanhado com amigos, será outra. Se eu estiver a tomar conta de alguém, será outra ainda. Se eu for conduzir, será outra. Portanto, esta coisa do estado de influência vale a pena também termos sempre em conta. O local, a hora, se há muito ou se há pouco disponível, se eu estou bem ou se estou mal disposto, porque o próprio indivíduo, eu não sou todos os dias a mesma pessoa. Eu hoje tenho mais de 50 anos, há uns anos atrás tinha menos. A forma como o meu organismo funcionava há uns anos atrás era diferente. Se eu fosse uma rapariga, o meu organismo teria uma resposta fisiológica diferente de um rapaz. Se eu tiver a sair de uma gripe, a forma como eu reajo ao consumo de uma substância é diferente de eu se estiver saudável e assim fino que nem um alho, como costuma dizer por cá. Se eu tiver uma personalidade mais calma, as substâncias vão agir sobre mim sob uma forma. Se eu tiver uma personalidade mais irrequieta, irão agir sobre mim de outra forma. E se eu estiver muito em baixo, as substâncias vão agir sobre mim sobre de outra forma. Não preciso fazer aqui uma pool para o pessoal levantar a mão, mas todos nós passamos na nossa vida por aquela situação em que saímos para estar com alguém que quer desabafar e ao fim de 2 finos começa a chorar que nem uma Madalena, que é uma das formas de lidar com a situação. Portanto, a mesma quantidade de álcool em mim que estava bem disposto não me alterou por aí além, mas alguém que consumiu aquele bocado de álcool
como estava no momento mais difícil da vida, fez ter uma reação diferente. E depois também tem a ver com o estado de influência, a forma como impacta em mim, também tem a ver com as substâncias. Há substâncias. Uma coisa é eu beber um fino, outra coisa é beber 3 shots de vodka. Uma coisa é eu fumar um cigarro de cannabis, outra coisa é eu fazer 3 riscos de cocaína. Compreendam? Ou uma injeção de heroína. A substância também impacta de forma diferente nas pessoas. Portanto, é isso que precisamos ter em conta. E depois, também faz sentido falar aqui um bocadinho, este PowerPoint, este slide não está exatamente dos mais apreciáveis, mas vale a pena só, pelo menos, para dar um bocadinho de contexto. Quando eu falava há uns slides atrás daquela relação entre a pessoa e a substância, aquela seta aqui na relação entre a pessoa e a substância, o que encontramos aqui é que nem sempre essa relação tem o mesmo diâmetro. Imaginando o meu exemplo, eu bebo um vodka laranja, se eu bebesse um vodka laranja todos os meses e o resto do tempo não bebia coisa nenhuma. Todos os meses eu escolhia uma altura para beber um vodka laranja e era o único álcool que eu consumia. Se eu tivesse este tipo de consumo, eu tinha um consumo de risco. Porque não há consumos de álcool isentos de risco. Isto é, não há praticamente nada da nossa vida isento de risco. Portanto, se eu bebesse só uma vez, seria um consumo de risco. É um consumo que potencialmente me poderá fazer dano. Ou não. Porque se eu for um adulto saudável, o organismo tem capacidade para detoxificar algumas das toxinas que nós consumimos. Outra coisa será um consumo nocivo. Aí a relação da seta que vai entre a pessoa e a substância é mais dilatada. Imaginando a situação de um vodka laranja, mas todas as manhãs ao pequeno almoço. Se eu beber um vodka laranja, portanto, continua a ser a mesma pessoa, a mesma substância, mas a quantidade é maior, portanto, a relação entre a pessoa e a substância é maior. Se eu todos os dias pela manhã, em vez do sumo de laranja natural, beber um vodka laranja, que é para ganhar coragem para o dia que aí vem, eu já não estou a ter um consumo de risco. Já estou a ter um consumo... Sim. Deixe-me só pontuar, contagem decrescente para os próximos 5 minutos, pode ser? Ora, deixa-me cá ver. Agora, deixa-me cá ver, com quanto tempo? Meio-dia e 10, se conseguíssemos chegar até meio-dia e um quarto ou um pouco mais. Muito bem, então vamos passar aqui só a focar aqui esta parte dos consumos. Portanto, se eu consumir um vodka laranja todas as manhãs, estou a ter um consumo nocivo. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que aquela quantidade de álcool regular já não fará ou não mal. Faz mal, tem impacto sobre a saúde. Definitivamente. E depois temos a questão da dependência. O que é a dependência em relação ao consumo nocivo? Imaginando eu que bebo o vodka laranja pela manhã, o vodka laranja à hora do almoço, um vodka laranja ou 2 à tarde e um vodka laranja antes de deitar. Aí, esta quantidade de álcool tem um impacto não só nocivo no meu metabolismo, na forma como, na minha saúde, como me faz ficar dependente. Isto é, ao fim de algum tempo eu não consigo deixar de funcionar, eu não consigo funcionar se deixar de beber. E isto, o quadro de dependência de uma substância, é um quadro clínico. Não é uma coisa que vai lá com a nossa boa vontade. É um quadro clínico que importa tratar clinicamente. Não vai, é uma questão em que a própria vontade está afetada. Ou a vontade, leia-se em termos neurobiológicos, a minha capacidade para decidir por mim sem o uso de outras substâncias. Portanto, quadro das depressoras, estimulantes e perturbadoras. O LSD e os canabinoides estão no grupo das perturbadoras, as afetaminas, a cocaína e a cafeína nos estimulantes, e nas depressoras estão os opiáceos, o álcool e os sedativo-hipnóticos.
Muito bem, como eu não posso andar aqui com coisas para vos mostrar, assim, de tratar da mesma maneira que mostro a caneta, tenho as fotografias. No caso, os estimulantes, para quem nunca viu, os estimulantes podem ser as anfetaminas, o ecstasy, a cocaína e a nicotina. As anfetaminas têm... as anfetaminas são esses comprimidos brancos, para quem nunca viu. A cocaína, esse pó branco, para quem nunca viu. E o ecstasy, ou as pastilhas de MDMA, são essas coloridas que aí estão ao vosso lado, que estão no vosso ecrã. Outra forma de apresentação das pastilhas de ecstasy são dessas coloridas. O que é preciso relevar para vocês enquanto estudantes de saúde, mas também enquanto pares? Primeiro, estas pastilhas nem todas têm a mesma concentração. Há pastilhas que têm praticamente 3 vezes a dose normal para se usar de uma noite. Uma dose comum para alguém que consome com alguma regularidade ou vai fazer uma experiência. Uma dose normal será uma dose de 100 miligramas desta substância, MDMA. A maioria destas pastilhas que vocês estão a ver aí quase chegam a 3 vezes a dose, e muitas vezes a questão é, como nós não sabemos que quantidade tem a pastilha, muitas vezes tomamos a pastilha pensando, ok, deve ser uma coisa gerível. Vou ficar aqui um bocado mais animado, mas eu consigo gerir. E muitas vezes não se consegue gerir porque a concentração é muito elevada. E aí é importante termos sempre alguém ao nosso lado, nunca consumirmos sozinhos. E outra coisa que é uma daquelas coisas de base, se vocês virem alguém a consumir e for vosso amigo, pelo menos perguntem o que é que ele está a consumir. No caso de alguma coisa correr mal no percurso da experiência do vosso amigo, pelo menos vocês sabem com o que é que estão a lidar. Imagina que ele desmaia de repente. Vocês, ao chamar o INEM, dizem assim, ele disse-me que tinha consumido isto. Chega ao INEM, sabe o que é que ele consumiu e consegue com facilidade resolver a situação. Na grande maioria das vezes. Portanto, outra coisa que vale a pena falar sobre o MDMA, especialmente a vocês que vão ser pares naquilo que tem a ver com as questões da sexualidade. O MDMA, também é chamado algumas vezes a droga do amor. Porquê? É um hepatogénico. Sobre o efeito daquela substância, as pessoas sentem-se mais próximas dos outros. E o que é que acontece? Muitas vezes, como estas substâncias são muito fortes, acabamos por tomar algumas decisões do género sair com alguém que, se não tivéssemos sobre o efeito daquela substância, não teríamos saído. Estamos um bocadinho mais suscetíveis a carinho, a aproximação, que numa situação normal não seríamos tanto, e às vezes acabamos por tomar algumas decisões que, se não tivéssemos sobre o efeito de um hepatogénico, não as teríamos decidido. Portanto, o papel dos amigos naquilo que é a ancoragem, naquilo que pode ser a proteção de algumas escolhas, é também muito importante. A cocaína é este pó branco, tem um efeito essencialmente, é menos hepatogénica, é assim, a cocaína tem um daqueles efeitos que se calhar vocês já encontraram em algumas pessoas, que é o efeito, eu cá consigo tudo, eu cá faço tudo e ninguém me consegue parar. A nicotina trago-a cá porque também é um poderosíssimo cancerígeno, para além de ser um poderosíssimo cancerígeno, e olha, este slide está todo desmontado. É uma substância que provoca dois efeitos no cérebro, portanto, é um depressor e um estimulante ao mesmo tempo. Tenho muita ideia que já estou a terminar o meu tempo. Outra substância que vos trago aqui, que é a mais consumida em Portugal, não sei se vocês conhecem, se não, é a cannabis. A cannabis tem 2 grandes tipos de apresentação, que é a cannabis em flor ou a cannabis em pasta. Este que vocês estão a ver aí no slide. O slide está em movimento? Não. Sim. Tem um GIF do lado. Tem 2 GIFs. Não, dois do lado direito. Do lado direito. Uhum. Essa forma de consumo é habitualmente fumada, mas também pode ser de outras formas. Pode ser consumido em bolos, pode ser consumido em bebidas,
pode ser consumido em edibles, portanto em gomas, e pode ser fumada de muitas formas, nomeadamente em cachimbos de água. Este é um cachimbo de água dos mais modernos. O que é que vale a pena falar aqui? Não só da questão da sedação que esta substância pode trazer, mas também sobre, às vezes, a dificuldade de gerir a quantidade consumida. E vou falar aqui do exemplo mais comum. Se por acaso vocês virem, se calhar já viram, alguém a consumir um charro, a fumar um charro, quando alguém pressente que o charro está demasiado forte, diz, ok, isto está demasiado forte para mim, vou apagar, ou vou deixar para depois, ou vai circular aí, segue com outras pessoas, e aí há algum controle do impacto da substância sobre o meu organismo. Gente, isto é mais do que eu consigo aguentar. Agora, se eu, por exemplo, comer um bolo de haxixe, ou se comer uma destas gomas, o que vai acontecer é que eu não tenho um efeito imediato, só tenho um efeito daqui a 1 hora. E se do efeito daqui a 1 hora é um efeito muito maior do que aquele que eu estava à espera, eu não consigo deixar de fumar. Portanto, porquê? Porque já o comi. Já não consigo deixar de o comer. E o que é que acontece? Muitas vezes estas formas de consumo da cannabis são potentíssimas e eu começo a sentir que isto está muito para lá do que com o que eu consigo gerir. E depois fico muito alterado e depois começo a ficar com medo que alguma coisa corra mal, porque já estou demasiado tonto, já não percebo muito bem onde é que eu estou. E aí é o momento importante para nós termos o nosso par ao lado, o nosso amigo, a pessoa a quem nós dissemos, olha, vou comer uma coisa destas, depois se alguma coisa correr mal já sabes o que é que é. Ou vou fumar uma coisa destas, se alguma coisa correr mal, pelo menos já sabes o que é que é. E este grupo de pares, este estar com os amigos, este partilhar e este papel que nós temos também no estar de olho sobre um colega que fez um consumo, pode fazer toda a diferença no desenrolar de uma situação. Pode querer dizer, se eu não sei muito bem o que é que ele está a tomar, se calhar chama-se já o INEM e ele vai já para o hospital, quando se calhar não precisa, se calhar só precisa de um copo de água com açúcar e um bocadinho de água na cara, ou às vezes não. É importante que vocês percebam que estas substâncias têm impacto sobre as pessoas e que às vezes produzem situações difíceis de gerir e por causa disso mais vale estarmos atentos e o nosso papel de pares é muitíssimo importante. Doutor, e agora mesmo para finalizar? E agora mesmo para finalizar, o LSD, que também é uma substância mas menos usada, que gostava que vocês conhecessem, é uma substância que provoca alterações não é de comportamento, mas grandes alterações de percepção, põe-me a ver coisas onde elas não estão, a ouvir coisas onde elas não existem, e gostava de ter mais tempo para falar sobre elas. Os cogumelos mágicos, que são também alucinogénios, põem-me a ver coisas onde elas não estão, que são a versão natural do LSD. A ketamina, que é um anestésico veterinário, mas que neste momento é uma das substâncias que mais está a subir em termos de consumo nos espaços noturnos. A ketamina necessita nós precisamos estar muito atentos à ketamina, especialmente por uma questão de dose. A ketamina numa dose pequena tem um efeito, uma ketamina numa dose média tem um efeito completamente diferente. E a ketamina numa dose grande pode ter um efeito de paragem cardiorrespiratória. Portanto, se vocês souberem de alguém que está a consumir, saibam também que a ketamina é um grande depressor do sistema nervoso central, é utilizado em anestesia, na indução de coma, na Europa e na Índia, na anestesia de animais de grande porte. Portanto, se vocês estiverem com alguém que está a consumir ketamina, estejam mais atentos, saibam que é um depressor e saibam que se por acaso começarem a ver alguém a baixar muito o seu ritmo cardíaco, a forma como fala, é mais vale estarem atentos e estarem se for necessário chamarem ajuda. Muito bem. O álcool não vamos ter tempo para o desenvolver. A heroína e as benzodiazepinas, ou os comprimidos para dormir, são também um exemplo de uma substância que é depressora. Não vamos ter tempo
para falarmos deles, mas de qualquer forma deixava aqui um desafio, sendo que como ainda tenho 5 minutos, não é, professor Ricardo? Não, já ultrapassei os 5 minutos. Lamento, já ultrapassou mais que os 5 minutos. Muito bem, tinha aqui um desafio só para vocês. Se por acaso reconhecerem aqui na fotografia alguma destas substâncias, ponham aí no chat. Se tiverem alguma dúvida sobre estas substâncias, ponham aí no chat e se tivermos um bocadinho, ainda falamos. Se não tivermos um bocadinho, depois o professor Ricardo pode dar o meu contacto e podemos falar o one-to-one por mail ou assim. Então, este é o primeiro slide do desafio. Este é o segundo slide do desafio. Tenho aqui sempre este slide dos balões e destas coisas aqui de alumínio. Se alguém souber a relação entre um e outro e quiser escrever no chat, está o desafio lançado. Muito obrigado e lamento novamente, professor Ricardo, eu tenho muita dificuldade em cumprir. Para a próxima vez temos que fazer 1 hora. Muito obrigado a todos e obrigado pela paciência. Temos que exercer diplomacia junto da organização para que tal aconteça. É sempre um gosto escutá-lo, tem sempre um discurso muito entusiasmante. Obrigado uma vez mais pelo seu contributo.